Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do DTMcast. Meu nome é Gabriele Tomé, sou do time de DTM da Syngenta e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é as doenças da cultura do milho, um tema muito atual e um tema que conecta aí com o que a gente está vivendo no campo, onde a gente já tem o milho safrinha instalado. Eu tô com duas presenças ilustres aqui, tô com o Lucas Navarini, professor pesquisador, fitopatologista. Lucas, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vai estar contribuindo muito com a parte técnica aqui com o nosso público. Oi, Gabriela, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, no DTMcast, uma inovação aí muito legal nesse estúdio aqui na Syngenta, e vai ser uma satisfação poder contribuir aí com essa discussão. Obrigada, Lucas. E não menos importante, o Gilberto Landgraf, mais conhecido como Giba na Syngenta, nosso gerente da filial Paraná e São Paulo. Giba, muito obrigada. Você que tem mais a parte comercial, tá junto com o time de campo, vai também contribuir muito com a gente poder ter essa discussão. Olá, bacana estar aqui com vocês e espero poder contribuir aí com a visão comercial, desse segmento importante do mercado e que a gente possa agregar na discussão aqui desse podcast. Obrigada, Giba. Bom, então, como vocês sabem, o nosso DTMcast ele vai ser mais focado na parte técnica para trazer informação para o agricultor, para os agrônomos que estão no campo. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as doenças, eu queria trazer uma imagem aqui na nossa tela para a gente conhecer um pouquinho mais do Lucas Navarini como pessoa, um pouco da sua história dentro do agro, como começou essa paixão. A história acho que pode ser longa, mas sendo sintético, isso vem da minha família, acho que até é uma questão aí de herança genética, o meu bisavô, lá no município de Senanduva, era um agricultor, e quando ele faleceu, ele deixou bastante terra aí para os netos, para os filhos, na verdade, que era o meu avô, O meu avô foi um dos gaúchos que vendeu e subiu para o Mato Grosso, e não deu certo, Então ele foi, região de Amambai, década de 60, ficou alguns anos lá, na época com baixa tecnologia, baixa assistência técnica, que eu acho que esse é o mérito desse tipo de evento, de nós levar a informação para quem mais precisa, que é o agricultor, e usar ela. E na época não se entendia nem de plantio direto, nem de calcário, não era soja, era arroz, solo arenoso. Ele não conseguiu ter sucesso e voltou. Mas desde a época, eu, na minha certidão de nascimento, lá que meu pai era agricultor, Meu pai então tinha umas terras arrendadas lá em Sananduva, no Rio Grande do Sul, no interior do estado. E de lá a gente morou em Pato Branco durante a minha juventude, eu fiz a graduação em agronomia lá. E durante o final da minha graduação, foi o momento que a ferrugem chegou no Brasil. E eu trabalhava já com iniciação científica, acabei sendo apresentado ao Balardim, que era um fitopatologista muito renomado na época, e digo que o Balardim foi uma grande inspiração na minha carreira para me tornar um fitopatologista, ser hoje essa paixão que a gente tem aí de estar perseguindo lavoura de soja, lavoura de milho, obviamente, e trigo, E eu faço a brincadeira aqui que tem duas coisas que eu visito muito, que é roça e pastelaria de beira de estrada aí. Maravilha, Lucas. Então, vamos explorar, todo esse conhecimento. E aí eu queria também, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as doenças que a gente tem mais presentes aqui no Paraná, Então, é claro que o cenário ele é muito complexo, mas quando a gente fala aqui na região, e aí, lógico, você vai abordar com mais parte técnica, mas assim, para nós os grandes desafios são as manchas, Então, Sim. Aqui a gente fala aqui da mancha branca, da bipolares, do HT, a própria cercóspora também está aparecendo. A bipolares aparecendo com mais frequência também, professor? Então, eu queria pedir para você explorar um pouco mais, as metodologias de controle, de avaliação, como que ela entra, quando que ela entra na planta, para a gente poder trazer essa informação para o agricultor, cada vez mais melhorar o seu manejo. Gabriela, eu acho que hoje o panorama de manejo de doenças mudou mais rápido do que a gente conseguiu atualizar o agricultor, Historicamente, no passado, os fungicidas começaram a ser usados no milho para controlar a ferrugem, polissora especialmente, em alguns híbridos que eram mais populares e eram mais sensíveis. E começou a se usar muito estrobilulinas na época, e triazóis também. E nessa época desse uso desse tipo de molécula, essa recomendação se perdura por quase 20 anos. Então faço as palavras do meu amigo e colega Césio, o nosso amigo mineiro. Nós falávamos de aplicar fungicidas em milho V8, VT, nos anos 2000. E se a gente fizer uma analogia com a cultura da soja, o que nós fazíamos na cultura da soja nessa época
e o que nós fazemos com a cultura da soja hoje. Sim. E quais os patamares de resultado, né? E no milho a gente está igual. Então, o milho ele precisa urgentemente passar por uma atualização tecnológica quanto ao manejo de doenças. Dentro do cenário atual dos últimos 5, 6 anos, nós temos uma abrangência nacional e muito forte da cigarrinha e do cenário de molicutes. Atualmente, nós temos mais 2 agravantes nesse cenário de insetos vetores, que além da cigarrinha, molicutes e viroses, nós estamos vivendo altas pressões de pulgão também. E pulgão também é um vetor de viroses. E como se não bastasse, hoje, mosca branca também, né? Então, toda essa conjuntura nos traz um cenário mais diverso. A gente vai ter até envolvimento de bacterioses com essa relação de insetos aí, né, com porta de entrada, e principalmente no cenário de manchas. Hoje a gente tem híbridos muito mais sensíveis à mancha, e no geral, se tu perguntar para o agricultor, tanto no safrinha do Paraná, safrinha do MS, milho verão do sul, né, dos Campos Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente observa uma maior presença de manchas complexadas, muitas vezes juntas uma das outras, híbridos que são tolerantes a cigarrinha e molicutes, porém bastante sensíveis à mancha. E uma ausência de ferrugem. Você vê que muitos nem relatam mais ferrugem, mas ainda usando misturas de fungicidas que são totalmente formuladas, projetadas para a ferrugem. Sim. Então acho que um ponto-chave nós devemos entender, falando das manchas primeiro, é que nós temos o HT, que eu diria que seria a nossa principal mancha, né, o Sclerohyrum tursicum, é aquela manchona como está na foto aí, né, sem formato definido, né, grande, que assusta muito e ela tem um potencial de dano bastante elevado. Em segundo plano, hoje, nós temos uma presença muito forte de bipolares. Tem até o pessoal comentando que, será que a resistência, a tolerância a molicutes trouxe junto a bipolares com essa força para o milho? Não é de todo errado pensar isso, né? Mas, de fato, hoje nós temos uma bipolares muito mais agressiva. E quando você joga bipolares em cima do sistema, ela começa a confundir. O cara acha que é diplódia, acha que é HT, acha que é cercóspora, e tem um sintoma difuso, né, que pode ser mais parecido com uma ou com outra, né? E não quer dizer que a gente não tenha diplódia, não tem esternocarpela, que também é uma doença muito presente nas folhas do milho no início. E, por fim, a mancha branca e cercóspora, a cercóspora a gente tem observado uma variação mais acentuada quanto a controle, né, frente aos produtos tradicionalmente utilizados, né, os mais antigos. E a mancha branca é a primeira doença, que já tem quase uma década, que é muito admitido e conversado no meio técnico, que ela já apresenta essa interação fungo-bactéria, né? Uma das pantoeias, né, se não me engano são 3 pantoeias, Stewart, Ananates, e tem mais um nome, ela pode se complexar nas infecções promovidas pela feosféria. Então você tem cenários onde você tem mais o fungo, onde fungicidas são mais efetivos, cenários onde tem mais a bacteriose, que o fungicida não é tão efetivo, e cenários combinados, onde você precisa combinar também estratégias, né? E de grosso modo, hoje, Gabriele, assim, e Giba, realmente o cenário de manchas no milho chama atenção, e um pouco dessa defasagem do agricultor em tentar entender que ele precisa mudar um pouco, não só a questão de foco de controle, produto, mas também de momentos de controle. Hoje o milho passa por essa atualização fundamental de o agricultor entender que ele precisa trazer um pouco mais de manejo, um pouco melhor o manejo para atender esse cenário crítico de manchas que a gente está vivendo aí. Até porque a gente tem visto o cenário de manchas começando muito mais cedo, né? A própria Justamente. bipolares e o HT, a gente está começando a ver ali, a partir de V4 já começa a ter presença, né? E aí a gente vai aplicar em V8, aquilo que está instalado já é mais difícil de controlar. Hoje, se nós fizermos uma conta simples, como a gente faz na soja, da proteção por camadas, você vai de encontro no milho dentro de um time fenológico que nos revela mais uma aplicação que está faltando, bem no contexto que você disse. A gente tem que considerar, por exemplo, o Paraná, safrinha, ou o próprio MS. Há quantos anos nós temos monocultura de milho em safrinha? Né? A gente tem mudanças de híbridos? Tem, mas a gente tem os nossos prediletos às vezes, né? E isso gera, obviamente, além de uma construção de inóculo ao longo do tempo, que vai aumentando na palhada, vai persistindo no sistema, a gente garante uma certa especialização desse inóculo. E cada ano que passa vai ficar mais difícil. Então o que o produtor tem que entender? Se você pegar uma média de milho safrinha com 15, 18 folhas, vamos dizer assim, uma planta, mais ou menos, né? E a gente dividir isso em proteção por camadas, a gente vai ter uma entrada a cada 5 folhas, mais ou menos. Sim. Então o que a gente hoje faz? V8 VT. Né, que seria 8 e 15. Independendo do cenário de temperatura e época de semeadura, até isso fica longe demais. Mas se o produtor conseguir compreender que a mancha, que é o predominante hoje,
ela vem da palhada, ela vem da semente, ela tem o inóculo, a fonte da doença, ela é interna na lavoura, ela está ali, está na terra. Então as primeiras chuvas e aquele clima inicial que favoreceu o bom estabelecimento da cultura vai garantir a infecção da doença. E o melhor resultado em termos de rentabilidade quanto ao dinheiro investido num fungicida na cultura é você considerar o fungicida como uma ferramenta epidemiológica, ou seja, você usar ele para garantir a ausência da doença durante o desenvolvimento da cultura. Então, se você entra no V8, Gabi, você vai ver que normalmente você já tem a mancha instalada nas 2, 3 primeiras folhas. Ah, tem um impacto econômico? Não é tanto, mas isso prejudica as aplicações que virão. Né? Não vai ter aquele desempenho que deveria, porque você vai ter a doença sob controle. Agora, se você fez uma aplicação na 4ª, 5ª folha, mesmo que seja simples em termos de investimento, de produto, você garante uma ausência de doença, uma ausência de inóculo e, consequentemente, a aplicação mais forte, a mais importante, que é a da folha da espiga, né? A 8ª folha, e o VT, que é o 100% da área foliar do milho, terão uma resposta muito melhor em resultado. Eu mesmo, em alguns experimentos, em anos severos, a gente chega a colher diferenças próximas a 40 sacos por hectare, com diferentes manejos de fungicida. E a gente vê que o produtor não está vendo. Porque, em partes, o milho híbrido ele tem uma certa força, né? Sanidade, a hibridização. E às vezes o cara, não é difícil, né? Não é difícil conseguir os 150 por hectare num safrinha, né? Ou conseguir os 220 num safra, com, né, um manejo mais ou menos. Só que tem anos, como tivemos esse aqui no caso, no milho verão, que o clima foi tão adverso, tão chuvoso, que a gente teve perdas de até 80%. Nós tivemos um cenário de milho verão aí com alto investimento, que o cara colheu 40 sacos por hectare no milho verão no Rio Grande do Sul. E vemos um cenário aqui na safrinha, agora eu recebo muitas coisas pelas minhas redes sociais e nosso grupo lá no Telegram, justamente mostrando uma presença muito pronunciada de manchas e um cenário também perigoso para o safrinha. E no safrinha a gente sabe, né, que muita gente está desleixado, né? O cara pensa lá, quando o milho está com 10 folhas, ele vai até o limite que ele consegue entrar com autopropelido, né, para fazer só essa. Daí a outra já pensa que tem que ser com avião, já não faz. Aquela é muito cedo, ele está fazendo atrazina e outras coisas, ele também não quer fazer. Então a gente precisa atualizar muito o milho quanto a número de aplicações e ser mais preventivo. Que na minha opinião, assim, só para finalizar, eu acho que não seria só o caso de ter um resultado melhor, mas principalmente ter segurança no que você está investindo. Porque quando tu faz uma conta de fertilizante, semente, operação, e faz isso versus o custo de 3 aplicações de fungicida, o custo do fungicida é irrisório perante o risco que ele representa de perda para a lavoura. Então a gente tem que, entre aspas, como diz um colono, né, parar com essa economia de palito aí. Né? Acho que tem um ponto importante nisso aí, né? Porque o agricultor normalmente não tem um comparativo, né? Então ele usa lá uma tecnologia, uma quantidade de aplicação, mas no final ele não sabe quanto saco ele está perdendo, né? Ele não sabe se ele está aproveitando o potencial da planta. Ah, colhi 150 sacos, tá ótimo. Mas será que o híbrido não tinha potencial de colher 200? Então é difícil ele, né? Que às vezes não tem uma testemunha, não tem um comparativo, conseguir medir quanto que ele está perdendo, né? É uma dica que pode dizer se o agricultor deve aproveitar muito as oportunidades que ele tem de fazer um teste de lado a lado na própria propriedade. Ah, tem muita gente falando lá que tem um produto novo, que tem um negócio diferente. Ah, que nem hoje, eu bato na tecla há anos de usar carboxamida em milho, porque o desempenho é muito diferente do que a gente conhece, especialmente frente a manchas. Então, se você ouve, você sabe, tem um vizinho que colheu, tenta experimentar, que a gente faz uma bomba, né? Faz um tanque e tenta você mesmo tirar a tua conclusão que você precisa incrementar a tua segurança de resultados. Né? E olha o fato interessante, né? Quando a gente olha o mercado, né? 71% do mercado de fungicida milho ainda é Strobe Mix, que é a solução antiga. Isso. Né? E mudou o cenário de doença, precisamos de uma solução hoje bem mais eficiente, e a adoção da tecnologia, ela tá demorando mais do que a doença tá antecipando, né? Então, quando você olha nesse novo cenário de doença e o que o produtor está usando, nós estamos deixando muita produtividade no campo, né? E justamente, e Giba, nessa ótica, deixando muita coisa para trás, uma diferença de valor, que o produtor é muito teimoso quando que nem eu sou um gringo, né? Italiano é assim, né? Meu Deus do céu, para gastar o dinheiro, né? Então, o bolso é um ouriço de espina, só entra, não sai, né? Então, o que acontece nesses casos? Muitas vezes é uma diferença tu somar 2 aplicações de Strobe Mix, que hoje estão quase com 20 anos de estrada,
e na história delas, elas sempre foram muito boas em ferrugens e não pegam o nosso cenário de manchas, versus uma carboxamida, a gente tem uma diferença aí de pouca coisa, eu não sei quanto, você fazer a conta, mas acho que deve dar o quê? Uns 3, 4 sacos de milho aí, né? Mas o retorno, ele é muito maior, né? Você pode estar medindo aí um investimento que vale, vamos chutar lá, 5 sacos de milho, fazer o melhor possível de manejo versus o tradicional, né? E a gente está jogando aí na faixa de 30 sacos. 5 contra 30. E na verdade é isso mesmo. Essa é a conta que o produtor tem que fazer. O quanto que aquele investimento está retornando no bolso dele. Porque isso que você falou, Giba, acho que é muito interessante. Realmente, o produtor, se ele não tem um comparativo, ele vai olhar a lavoura dele e falar, não, tá bom, tá ótimo. Meus 150 sacos por hectare tá bom. Mas muitas vezes ele não sabe que ele pode produzir mais. E a gente teve uma reunião semana passada, falando muito de milho, que trouxeram esse ponto em relação à produtividade do milho nos últimos 10 anos, que não mudou. A gente está estagnado. E olha quantas tecnologias a gente tem, né? Então, nós, técnicos, né, pesquisadores, os agrônomos que estão no campo, quanto que é importante levar essa tecnologia, e fica a reflexão. Por que a tecnologia cresce tanto e a gente, o produtor ali com o milho, né, específico, não acompanha essa produtividade, esse rendimento não acompanha essa tecnologia, né? E então, assim, essa questão do Straub Mix, 70% do mercado é muita coisa, né, Giba? E assim, né, acho que o desafio nosso a tecnologia tem, né, para poder atender, fazer um tratamento melhor, a gente tem bastante opção, né? Se a gente está trazendo novos produtos no mercado, a gente vê esse mercado do fungicidas premium, né, que essa nova geração que atende essa demanda desse novo cenário de doença, ele é o que mais cresce, ele tem crescido, mas não na velocidade que a gente precisa que ele cresça, né? Então, acho que esse bate-papo aqui, se a gente conseguir convencer alguém, né, olha, vamos olhar melhor, vamos usar a tecnologia que está disponível, vamos produzir mais, né? Vamos preservar o potencial produtivo da planta. Acho que esse é o nosso desafio, né? Eu acho que a cultura do milho, especialmente o safrinha, ela está passando exatamente por esse momento. E quando a gente fala em preço de produto, preço de milho, tá baixo, tá ruim. Às vezes alguns não quiseram investir, tem áreas que não foi milho safrinha, passa por isso, né? Como é que você tem estabilidade de resultado num cenário onde a oscilação de preço você não controla? Com produtividade, né? E com segurança de obtenção de produtividade. Então, para o cara ter essa segurança de obtenção de produtividade, ele tem que ter coragem. Você quer coisa que eu falo assim, para mim como professor, pesquisador, aqui vim falar para o cara, você tem que fazer 4 de fungicida no milho, tem que botar o protetor porque ajuda na bacteriose, protege para lá, protege para cá, o híbrido versus o manejo de inseto vetor para bolicudes, é uma coisa. Agora, o cara que tem o dinheiro para jogar no vento lá, no clima, não sabe se vai chover, não sabe se vai secar, eu concordo, é um dilema sem solução para a cabeça do produtor. Mas hoje o agricultor que vai crescer e ter sucesso na atividade de produção de soja e milho, ele vai ser o cara que, além de saber o que está acontecendo, estar atualizado, ser estratégico, ele tem que ter coragem para fazer o que precisa ser feito para extrair o resultado que a cultura consegue dar para ele. E aí ficar menos suscetível a essa... Meu Deus, agora a soja vai para R$90. O milho vai para R$40. Né? Mas é interessante isso do agricultor, né? Tem muita coisa que ele não tem controle, né? Chuva, preço, falta, excesso, preço, temperatura, mas muitas coisas tá na mão dele. Isso. E ele arrisca ainda mais, né? Porque ele já tem os fatores de risco e aí a coisa que às vezes está na mão dele, ele não faz, não usa disso para minimizar o risco, né? O que eu tenho visto também nas minhas rodagens por aí, que apesar do ambiente, que às vezes você não tem o controle, normalmente aquele agricultor que usou a melhor tecnologia, que cuidou do manejo, que fez os melhores tratamentos, apesar de às vezes ele não colher tudo que ele poderia colher por algum problema, deu seca, choveu demais, mas ele colhe melhor que quem não fez, né? A tecnologia sempre se paga, eu diria assim, em qualquer cenário, né? Safra ruim é safra ruim, safra boa é safra boa, mas em manejo fitossanitário, você sempre tem a proteção dando um resultado positivo. Né? A gente tem os dados, né, do Miravis Duo, que é a nossa tecnologia de fungicidas premium, né, que a gente tem visto com o agricultor que tem usado, tem conseguido medir esse diferencial. O retorno sobre o investimento é fantástico, né? Então, acho que o desafio aqui, né, Gabi, é como acelerar essa adoção dessa tecnologia, como a gente trazer mais agricultores aqui usando Miravis Duo
para produzir melhor, para proteger melhor. Todo o investimento que ele já fez, né? Ele fez adubação, ele comprou a semente, mão de obra, óleo diesel, fez tudo, inseticida, agora com cigarrinha, né? Toda essa quantidade de inseticida aplicado e às vezes ele está pecando lá para economizar uma aplicação de fungicida, ou pior, está fazendo fungicida e está usando uma tecnologia que não está entregando mais, está buscando os produtos mais baratos, que não está entregando, às vezes nem o investimento que ele está fazendo, tendo ferramenta moderna, né, disponível, e não está utilizando. Eu acho que você trouxe um ponto muito interessante e eu queria trazer mesmo essa questão do Miravis Duo, porque hoje a gente tem uma grande tecnologia na mão, né? Então, primeiro ponto, a gente tem que identificar quais são os problemas de doença que a gente tem. Então, a gente já sabe que são as manchas. E a gente tem utilizado esses Strobe Mix, que é a base de um ciproconazol, que para ferrugem realmente é excelente, mas para manchas ele acaba deixando a desejar. E aí a gente tem uma ferramenta na mão, que é o Miravis Duo, que além de ter um difenoconazol, que é um triazol, você vai ter uma ação mais curativa para especificamente manchas. E além disso tem o Adepidin, que é uma nova carboxamida, né, algo realmente novo, que vem para o mercado de manchas também. E aí a gente vê que essa adoção, apesar de ela estar acontecendo, ela ainda é muito devagar, né? Mas a gente também tem, e não podemos deixar de falar, o Prioritop, né? Então, veja, já é alguma coisa que a gente consegue, é um degrau baixo do Miravis Duo, porque ele não chega a ser a carboxamida, mas você troca o triazol. Você troca um triazol que é para ferrugem e coloca um triazol que é para manchas, né? Então, e aí coloca um clorotalonil, então Bravonil junto, e aí a gente ajuda até na questão da bacteriose, né, Lucas? Gabriele, bem comentado esse aspecto, né? Primeiro ponto, nós comparar a carboxamida com outros segmentos, incluindo as tuberulinas, as carboxamidas, para ser mais lúdico aqui para o agricultor entender, o projeto delas envolve ela ser como se fosse uma segunda geração da estrubirulina. Porque historicamente nos fungicidas, nós tínhamos o triazol, que é curativo, a ação dele é interna na planta, né? Impede o crescimento do fungo lá dentro, não tem uma ação preventiva, propriamente dito. A estrubirulina que trouxe esse conceito e essa possibilidade de ser um produto inibidor de respiração, com alta persistência, residual. Então, se aplicava na ausência da doença para ter melhor efeito. Lá na década de 90, você tinha que ter doença para aplicar, porque o triazol só controla a doença curativamente. Né? Sim. E a carboxamida, no projeto que a gente entende, foi uma segunda geração de um mecanismo de ação que também é inibidor de respiração, com mais persistência, mais residual e especialmente mais espectro de controle, controla mais coisa. E com ela a gente consegue ter o que eu chamo de uma ação de superfície mais potencializada. O que acontece? Como ele inibe a respiração, ele afeta muito a capacidade do fungo de infectar. E quando você correlaciona isso com bacteriose e protetores multissítio, o que a gente precisa para o enfrentamento das bacterioses, que na minha opinião é o nosso futuro que já está acontecendo de problemas no milho, é essa bactéria se valendo do cenário de insetos vetores e do fungo, você consegue ter uma proteção para a bacteriose. E bacteriose é pior do que ferrugem em soja. No momento crítico que você pode fazer alguma coisa, você não está vendo nada. Quando chegar lá perto do milho verde, que ela vai cobrar a conta e você vai ficar sem metade das folhas da planta, você não tem mais o que fazer, né? Porque ela é muito agressiva, dependendo da condição e especialmente relacionada com fenologia. E essa ação de superfície faz o quê? Pensa comigo, se você tem uma folha de milho ali, né? Quando você tem no mínimo 48 horas, 72 horas de molhamento foliar constante, as bactérias que estão por ali, elas conseguem se proliferar. Tem água, não tem luz, não tem radiação, ela começa a se acordar, vamos dizer assim, e se dividir. E elas vão se grudando umas nas outras, fazer uma melequinha ali, né? É como se fosse uma película, um biofilme, uma folhinha de bactérias, um filmezinho de bactéria em cima da folha do milho. E aí o fungo que está lá embaixo, que você não fez aquela aplicação com 4 folhas, ele já não está no solo, ele já está naquela folha ali, 2 folhas para baixo da folha da espiga. E esse inóculo de esporos vem para essa folha da espiga. E cada vez que o esporo do fungo germina, forma o apressório e fura a folha, ele fura passando pelas bactérias lá e empurra as bactérias para dentro. Se você está com um produto convencional, como o Giba comentou lá, um tebuconazol, um triazol antigão, um simplão, um ciproconazol, ele vai ter ou não vai ter um efeito pronunciado em mancha, ou o efeito que ele tem é interno. Então o que acontece? O fungo da bipolaris, do HT, da cercóspora especialmente, ele infecta, entra lá dentro, quando ele coloca a cara dentro da folha, ele acha o fungicida e morre. Então a mancha fúngica acaba sendo controlada tardiamente, mas ele enfia a bactéria para dentro. E a bactéria é meio na loteria.
Dependendo da chuva que você pega, a temperatura, clima, estresse, na tua lavoura azeda, na outra não, sabe, dá problema, não dá. Então, como eu disse, hoje não é só nós garantir assim, uma carboxamida, o clorotalonil é importante por quê? Porque essa ação que ele tem de superfície de contato impede fortemente a formação do biofilme. Aí mais a carboxamida, que impede que o fungo, ela mata o fungo antes dele infectar, então ela nem fura. E eu diria mais uma outra associação, um produto capaz de impedir que o inseto vetor pique a folha. O que acontece? O produtor está muito cuidando do híbrido sensível. Agora a turma pega e planta aí, né, tem uns famosos aí que é tolerante a molicutes. Ah, beleza, tolerante a molicutes ele faz umas 3 inseticidas, né? Só que pensa, beleza, para molicutes você tem uma defesa, entre aspas, apesar de a gente ter consequências também. Mas esses insetinhos lá, né? Esse monte de pulgão que tem que estar agora, furando folha e chovendo, invernado, que nem estava ontem aqui em Londrina, né? Isso também é uma porta de entrada. Então o produtor tem que começar a entender que ele tem que usar estratégias para impedir essa possibilidade da bacteriose ser um problema grave para ele. No sul, no milho verão, esse ano, a gente teve perdas próximas a 40, 50 sacos por hectare quando você teve cenário bactéria mais mancha. Assim, relato de produtores, com uso de fungicidas, não direcionados para isso, né? Aplicação tardia, a gente teve variações muito fortes de resultado. Então é um risco muito grande, se não entender hoje, eu diria, dá para explicar mais, né? Um contexto bem complexo da bacteriose, mancha e coisa no milho aí, né? Sim, eu acho que é até legal você trazer esse tema, porque é outra pauta que eu queria comentar, porque a gente tem falado, obviamente, muito das manchas, mas essa safra em específico, né, a safra verão, a gente viu muito relato da bacteriose. Isso aí. E esse que é o ponto, né? Então, como controlar, como que ela tá entrando, eu acho que você foi muito feliz de trazer esse ponto que não é só pelas doenças, mas também os insetos vetores que também colocam essa doença, e querendo ou não, os fungicidas mais tecnificados, eles estão ajudando por toda essa questão de proteger a camada da folha, né? Isso. Eu tenho uma curiosidade sobre o tema, né, dessa bacteriose. Pra gente, assim, no comercial, que está de fato incomodando, gerando muitas perdas para o agricultor, é a mais recente, né? Uhum. Não é uma doença comum aí do passado, bem né? recente. Você que trabalha com pesquisa, quanto tempo essa doença está aí e quando que ela se tornou problema? Bacteriose em milho faz tempo que a gente observa, mas ela é muito endêmica, né? Então, em situações ou safras que foram extremamente favoráveis, ela foi bastante severa. A principal delas é a associação de uma das Pantoea com Feosféria, que era a mancha branca, que representava uma grande dificuldade de controle antes de uso de carboxamidas em milho. Quando a gente começou a experimentar e usar algumas carboxamidas em milho associadas a protetores, a gente começou a ter um melhor controle de mancha branca, justamente entendendo daí esse processo. Então esse é o que tem mais tempo, eu chutaria aí próximo de uma década, né? Recentemente, o maior episódio marcante que tivemos no Brasil foi a safra, se não me engano, 2018. Eu me lembro muito da região de Marechal Cândido Rondon, né? Onde nós tivemos um surto muito forte e bastante regionalizado de Xanthomonas, estria bacteriana, de dizimar lavouras de milho, perdas muito expressivas também, e também muita chuva, né? Um abril extremamente chuvoso, né? Calor. E agora, esse ano o milho gaúcho, né? O milho catarinense também, do Santa Catarina, o milho verão, são essas fotos aqui, ó. A lavoura que ficou o tempo todo molhada, você vê a associação aqui, fungo-bactéria, que você vê que tem a necrose, né? Bem opaca e escura, né? Da infecção fúngica mediada por micotoxina, e a infecção clara, nasarca, que a gente chama de aquele tecido molhado, encharcado, translúcida, né? Promovida por bactéria. E quando a gente vai falar para o produtor, que esse conhecimento não chega mesmo, né? No milho nós temos mais de 7, se não me engano são 8 tipos de bacterioses diferentes, com diferentes tipos de agressividade. Tem a Pantoea Stewart, por exemplo, que é uma bem importante nos Estados Unidos, que ela é muito parecida com Cercospora, por exemplo, no início. Daí o cara fica achando que é Cercospora, usa um produto simples, quando vem a bactéria. Só que daí quando ela evolui a tal ponto, se torna extremamente complicado o controle. E uma coisa que eu falaria de controle sobre bacteriose em culturas como essa, o pessoal fala até de uso de antibiótico. E eu faço um comentário bem engraçado, vamos dizer assim, né? Quando você tem uma dor de garganta, por exemplo, né, Giba, Gabriele? Você faz o que com antibiótico? Você toma uma injeção ou você passa o antibiótico no pescoço? Toma injeção. Nas plantas você vai fazer o quê, né? Se você viu a bacteriose e o antibiótico funciona, injetado sim. Mas você vai pulverizar sobre a folha. Então isso que o produtor tem que ler, ó.
não é um antibiótico que vai te salvar, né? O efeito que o antibiótico te traz é o mesmo que um protetor multissítio te traz. É impedir a proliferação da bactéria na superfície da folha, antes de ocorrer o problema, né? Então, ele tem que pensar que ele tem que ter uma lavoura de milho com 15, 18 folhas, e ele tem que ter todas essas folhas com algum tipo de proteção, que se ele deixar alguma das camadas de fora, ele está suscetível a acertar na Mega Sena e colher 180 por hectare no safrinha, ou tomar uma pegada de bactéria e colher 80. E aí como é que fica a conta da coisa, né? Ô Lucas, e nesse cenário, né? Como que o produtor tem se comportado, o que ele tem feito, o que tem dado resultado? Porque quando a gente olha nos nossos dados internos, a gente percebe que as áreas que são tratadas com o Miravis Duo têm um melhor controle, né? Dentro de bacteriose também, é um fungicida, né? Fala um pouco mais disso pra gente, aí para que a gente possa ajudar, né? Não só os técnicos aí que estão com as mesmas dúvidas que eu tô tendo aqui, mas também ajudar o agricultor a tomar as melhores decisões. Eu acho que, Giba, o ponto-chave de contribuição é que, assim, se você está dentro de um manejo convencional, você fazer uma aplicação do Miravis Duo, por exemplo, vai trazer muito benefício. Uhum. Mas a maior diferença está em você fazer mais de uma, né? E esse time mais antecipado, quando a gente fala de manejo de doenças foliares, né? E o que a gente observa? Quando você tem uma base bem feita, que eu diria usar qualquer strobe mix convencional com clorothalonil na quarta e quinta folha. Por exemplo, o Priori Top que a Gabi falou seria... Com o multissítio. Você tem que ter o multissítio porque daí ele vai complementar essa ação de superfície, para evitar a proliferação de bactéria, proteger melhor a folha. Aliado a isso, até o clorothalonil, na minha opinião, ele tem uma vantagem em relação aos outros multissítios protetores, porque ele tem um espectro muito bom de ação em cima de HT. Tem algumas manchas nem tanto, mas no HT ele é forte mesmo. Então ele contribui também, não só com o efeito bactericida, impedir essa proliferação de bactérias na superfície da folha, mas também no controle. Na sequência, é esse dilema que a gente vive. Eu vou experimentar, quero fazer uma. O que é? Uma só, tu vai tentar jogar na máxima área foliar, o VT. Às vezes é tarde. Aí, mas eu tenho medo de bacteriose, é uma mancha branca, então faz um V8, né? Então fica esse dilema, faz um V8 e no VT faz o quê? No VT faz alguma coisa fraca, entra uma cercóspora lá no final. Então o cenário é que a gente não vive de uma doença só. E passou-se o tempo, no passado, eu quando estava na graduação, a gente falava, esse híbrido aqui, o Formulinha, que a gente tinha, né? Era suscetível a cercóspora. O Pioneer 30/48 era ferrugem. Então tu dizia qual era a doença, tu fazia uma aplicação no momento mais crítico de um produto. Hoje a gente tem uma complexidade muito diversa. E ainda se for contar o cenário de bacteriose, então o que eu vejo? Uma base robusta, mais simples, para não ficar caro, e a carboxamida, na minha opinião, tem que vir 2 vezes, né? No manejo de foliares aí. Vamos dizer assim, seria o mais coerente para você ter um bom resultado. Mas aí também pode ser medido, né? Posso fazer mais uma de Priori Top com Bravonil no V8, posso fazer lá no VT e vice-versa. Mas os melhores resultados que temos primeiro, começar como mais cedo. Segundo, ter pelo menos 2 de carboxamida dentro do sistema. Por curiosidade mesmo, dessa questão da bacteriose, quanto que são 7 bacterioses. Teve alguma que predominou? Essa safra que vocês viram? Aí que eu tô correndo atrás dos amigos que tem laboratório, que tem os DNA lá, né, as molecular, que não é fácil. Porque qual que é o problema da bacteriose? Se você levar para um laboratório para isolar, para fazer o molecular, aí é bactéria, né, cara? Você tem milhões de bactérias ali, contamina, vira um negócio que não acha ninguém. Então teria que ter um teste, tipo um teste de ELISA, um teste de reagente, para você fazer na roça. E tu dizer, não, aqui é Pantoeia, aqui é Pseudomonas, aqui é Xanthomonas, entendeu? Para a gente pelo menos começar a segmentar e entender melhor a sintomatologia do negócio. E eu digo evoluir como pesquisa para ver quais são as associações mais críticas. A bipolares com a Pantoeia, o cercóspora com Pseudomonas, entendeu? O que dá essa detonada no milho devastadora? Eu acho que tem essa relação, deve ter alguma relação. Só que, por exemplo, ele não consegue ter essa depuração enquanto a espécie da bactéria, sabe? A gente sabe da bibliografia, que tem vários tipos, tem várias sintomatologias diversas, né? Mas ainda não. O que tem predominado, que a gente tem observado, que é por sintomatologia, é Pseudomonas e Xanthomonas. Começa com a mancha alcus, né? Que é aquela manchinha branquinha, branquinha, confunde com o paraquat, com qualquer coisa. E a Xanthomonas, que é aquela estria, né? Essa aqui, né? Forma essa estria que vai alongando, vai escurecendo, vai amarelando, né? E essa é mais agressiva, especialmente do que a Pseudomonas. Pseudomonas, na minha opinião, né? Sou divergente um pouco quanto os colegas da fitopatologia, é um pouco mais de clima de amplitude, altitude, noite fria.
Xanthomonas, a região baixa, quente, né? Ela vai ser mais agressiva, assim. Então ela tem uma variação também quanto ao comportamento, conforme situação, né? Que às vezes não obedece só a altitude. Tu tem Garapuava nesse verãozão, nessa primavera, foi quente, né? O inverno de ali foi quente, não deu geada, né? Então tem safras, mudam, região muda comportamento, né? E, bom, acho que esse tema é muito interessante porque é um tema bastante atual para todos nós. E a gente percebe que o controle está muito relacionado ao controle dos fungos em si também, né? E agora, pensando no que a gente tem, professor, como que você chamaria atenção para o agricultor? O que ele deve fazer para evitar ter a presença dessas doenças? E aí, pensando em tudo, tá? Não só na bacteriose em geral, mas no manejo específico de doenças. O que você traz para nós, assim, uma chamada mesmo para o agricultor nesse momento? Primeiro, eu quero dizer que o cenário de molicutes que mudou totalmente o nosso manejo de milho. E o produtor tem que entender uma coisa, que o tolerante é suscetível. Nós não temos resistência e nem resistência parcial a molicutes. Nós temos uma variação de resistência a viroses, mas a molicutes o milho tolera. E tolerar, a gente está cultivando hoje plantas assintomáticas. Eu diria, e boa parte da problemática de doenças acentuada pelo cenário de molicutes tem a ver com os insetos. Então, essa problemática toda, inclusive essa questão de o inseto poder estar levando bactéria para frente, furando a folha, é culpa do Pazini. O Pazini que está envolvido aí, né? Então, Pazini, o Maurício estiver ouvindo nós aí, né? É até a ideia dele essa história, viu? Não sou eu que estou dizendo que cigarrinho agora põe bactéria em folha de milho. É coisa daquele gringo lá, né? O Pazini está dizendo que elas levam bactéria, essas coisas. Que é os arrozinhos voando lá no meio do milho, né? Aquelas coisinhas. Então, Pazini, um abraço aí, né, meu amigo? Mas fora a brincadeira, né, pessoal? Nesse sentido, o que acontece? Se você tem aquelas bactériazinhas, o que é o molicutes? É uma bactéria desprovida de parede celular, é a ameboide ali, né? O inseto vai lá e injeta ela lá dentro. E ela se prolifera onde tem açúcar, no dreno, e ela é orientada por dreno. Então ela vai obstruindo os vasos do floema da planta. E o que a gente vê hoje? O milho, fisiologicamente falando, até ele polinizar, ele formar o grão, todo o excedente de uma planta C4 altamente eficiente na fotossíntese fica armazenado no colmo. O colmo doce, né? Sacarino, igual uma cana de açúcar. E o molicutes velho, né? Se tu não controlar ele muito fortemente na largada, ele vai comprometer essa saúde de colmo. Só que nessa fase, até o milho polinizar, é muita saúde, né? Tem muita energia. Tem comida para o molicutes, tem comida para o milho e tem para todo mundo. Depois que ele poliniza, ele redireciona 50% da fase inicial do enchimento de grão, sai dessa reserva de colmo. E os outros 50% é da fotossíntese desse período até o fim da fisiologia do milho, da fenologia. Então imagina se você tem um molicutes participando da tua janta lá, né? Ele comeu metade do teu prato. E na hora que você quer pegar aquele prato para dar pro teu filho lá, né, para encher o grão, não tem mais comida ali, né? Então a exaustão de colmo exaurido, ele se antecipa em muito nas plantas. E a gente vê o que hoje, uma problemática muito maior de colmo, fusarium, podridão de esterocarpela, podridão de macrofomina, e um agravamento no avanço em termos de velocidade e severidade de manchas a partir da fase de enchimento de grão. Então, por que eu falo que a gente tem que ser muito mais enfático na largada do milho? Porque a largada define a nossa possibilidade de terminar bem. Quando a gente está vendo o problema, a gente tem que fazer. Então, uma lavoura de milho safrinha hoje abaixo de 150, 140 sacos por hectare, para mim, ele está deixando muito dinheiro na mesa. Né? E está deixando dinheiro na mesa por não entender que hoje é muito cedo. O manejo de cigarrinha precisa ser muito cedo. Né? O que acontece? Ó, pensa comigo. Se você livra teu milho da cigarrinha, vamos lá, fazer 10 aplicações. O padrão da Bahia hoje, Companhia Agrícola na Bahia. Sim. O cara projeta a roça de milho, né? Tanto de adubo, tanto de semente, tanto de ureia, 10 de inseticida. Essa é a programação do cara. Ele falou assim, safra boa a gente tira com 8, safra ruim dá umas 14. Mas o que é isso? Os primeiros 40, 50 dias é tolerância zero, né? Você garante que aquele colmo naquela fase está bem. Para quando ele for polinizar e formar o grão, você não tem essa exaustão abrupta e garantir resultado. Aliado a isso, se você trazer o fungicida num quadro entendendo esse cenário do molicutes, da planta assintomática, você vai ter uma potencialização no resultado do fungicida. E aí pode começar a sonhar com seus 300 e tanto, né, de colheita de milho por alqueire no milho safrinha, que aí passa pela estabilidade, segurança de resultado em virtude de pequenas diferenças de manejo. Vamos pegar um cara que vê que a cigarrinha está forte, ele começa a fazer aplicação meio queimadão, meio atrasadão, ele vai fazer 6, 7 aplicações igual. Sim. O cara que se projetou
planejou a operação e vai fazer 8 aplicação corretamente, hoje, nesse cenário, eu posso afirmar de visitas que o cara colhe fácil na faixa de 40, 50 sacos de diferença no milho verão, né? Se ele for programado versus o atrasado, né? No cenário de Molicutes. E o cenário de Molicutes, na minha opinião, ele é o principal agravante de todo esse quadro que a gente está falando aqui de mancha fúngica e mancha bacteriana do milho que a gente está vivendo hoje. Legal, Lucas. Agora, Giba, eu vou te pedir para deixar uma mensagem pro agricultor, pro agrônomo, para quem estiver assistindo. Realmente, de tudo aquilo que a gente conversou aqui, eu acho que muito legal essa tua fala, Lucas. E aí eu queria pedir, Giba, se você puder deixar uma mensagem, um desafio aí pra turma. Assim, acho que o problema tá evidente, né? E tá evidente quanto de produtividade a gente tá deixando por não adotar as tecnologias, né? Então, acho que o meu desafio né? Como a gente acelerar, né? Os técnicos que estão com a gente ouvindo aqui hoje, né? Se inteirar mais, a gente tem mais conteúdo, né? Acho que não é só conteúdo aqui dessa conversa, mas como levar todo esse conhecimento lá no agricultor, talvez de um formato mais simples, né? Porque lá na roça, não vou saber qual que é a bactéria, né? Não vou saber exatamente todas as doenças que estão causando essa redução de produtividade. Mas, no fundo, poucos produtos, né, podem resolver todos esses problemas, né? Fazendo essa recomendação que você trouxe, né, Lucas? Eu começar os tratamentos mais cedo, fazer uma rotação de princípios ativos, trazer o protetor, né, para ajudar nesse cenário, fazer um bom controle de insetos, principalmente agora, né, o problema que a gente está vivendo aí com cigarrinha, né? Então, acho que o desafio para a gente como agrônomos, né, é levar essa tecnologia. E a gente sabe, né, a tecnologia ela não vai ser adotada do dia para a noite. Sim. Né? O produtor, ele leva um pouco mais de tempo. A gente está vendo, né? 70% do mercado é tecnologia que não está entregando. Então, ele adotou em algum momento, por muitos anos, trouxe resultado, mas não está trazendo mais. Então, acho que o nosso desafio é como fazer o agricultor experimentar essas soluções novas. Sim. Como, né, ele passar a usar essa mais tecnologia, mais aplicação nos momentos corretos e que ele meça quanto de produtividade ele está perdendo. Então, eu queria fazer um convite aqui, né, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos fazer, se não na área total do agricultor, que seria o ideal, porque ele está deixando dinheiro na rua, vamos fazer uma metade da área, vamos deixar um comparativo para que a gente possa mostrar para ele que o uso de um fungicida mais moderno, talvez de um custo de aquisição um pouquinho mais caro, ele no fundo ele é barato, né? Porque o investimento que eu faço, eu estou ganhando muito mais dinheiro com produtividade, com qualidade, principalmente segurança, né? Estabilidade. Porque é fato, né? Uma roça bem cuidada, ela passa melhor nas situações difíceis, né? Então acho que o desafio é esse, né? Continuar, além, né, de estar disponibilizando novos produtos, novas soluções para o mercado, né, que é o meu papel como comercial, é fazer o uso dessa tecnologia, né, porque isso aí vai reverter no ganho para todo o setor, né, para todo o segmento e principalmente, né, manter o agricultor saudável financeiramente aí e com menos risco. Na verdade, né, trazendo menos, diminuindo o risco que ele sofre hoje aí, né, com tantas coisas que novas, né, diferentes. E tem uma coisa que na roça a gente sempre fala, né, não tem um ano igual ao outro, né? Então eu não vou saber se a doença vai entrar mais tarde, se vai entrar mais cedo, porque a gente tem percebido que ela tá lá e como eu não consigo adivinhar, é sempre preventivamente, eu estou muito mais seguro e acho que tudo que a gente acompanhou e pelo que eu escutei na conversa aqui hoje, sempre o investimento tem compensado e tem sido revertido em produção. O prevenido se dá melhor, né? É isso. Gi, vou aproveitar a tua fala para comentar um caso, né? Pro agricultor, pro colono que estiver assistindo a gente aqui nesse podcast, aqui, né? No DTMcast. A gente evoluiu muito na cultura, não só na soja, no milho especialmente. Quem diria, vou dizer, há 7, 8 anos atrás, que o cara ia fazer média de 180 sacos por hectare em safrinha? Quem diria? Né? Que eu saía investindo a tal ponto e tendo um retorno tão bom a tal ponto, né? Só que nessa ótica, bem como você disse, ó, nós temos um novo milho, nós temos novos desafios,
Cigarrinha e molicutes é um problema desde 2016, então está quase chegando numa década de desafios sobre essa problemática. O escopo, né, e por exemplo, o cenário de doenças mudou, e como é que o produtor pode esperar ele ter resultados contento nesse cenário que mudou totalmente fazendo a mesma coisa? Então é isso que eu falei no início da minha conversa com vocês aqui, Gabriele, né, no nosso DTMcast aqui, ó. Lá no começo, vocês perceberam a frase que eu larguei, eu falei, o que acontece hoje? A defasagem tecnológica do ponto de vista do agricultor no milho. E eu acho que não é só a questão da pesquisa, é bem um ponto da extensão, né? Do que a gente tem aqui, chegar lá para o cara usar, né? Porque justamente o que a gente vive, ó. Sei lá, num cenário de ferrugem, raramente, mancha não era problema, usando ciproconazol com cirbirulina, principalmente, veio para um cenário de manchas e continuou desatualizado, entrou o quadro de molicutes, está entrando no cenário de bacterioses, que envolve já o protetor e carboxamidas com mais ênfase ainda, e o cara ainda está lá usando danado no tebucão, né? Então, como é que você espera ter resultados melhores, ou principalmente ter segurança para se manter rentável na atividade fazendo coisa velha, né? Ninguém anda com uma Hilux 94 aí, né? Então vamos... Né? Atualizar, né? Ficar pelo menos com a tecnologia na roça, a mesma tecnologia que está no pé, caminhando para ir andando, rodando pela lavoura aí. Né? Vamos aumentar a CTC, né? A capacidade de troca de caminhonete. Gabi, e acho que o agricultor, né, que nos acompanha aqui, acho que tá com dúvida, né? Não tem certeza de qual o melhor tratamento. O time da Syngenta está à disposição de você, agricultor. Pode nos chamar, pode chamar o representante, né, que representa a Syngenta na região. Nós vamos até você, agricultor, dar a melhor solução, estudar com você qual que é a melhor estratégia, para que você possa experimentar as tecnologias e que possa ter uma segurança maior. Então, acho que o grande desafio também, né, como agricultor, é se atualizar, se proteger melhor, adotar essas tecnologias que estão disponíveis o quanto antes, né? Porque os problemas só têm aumentado. O problema, né, da bacteriose, dos fungos, né, das manchas, você viu, pode estar atrelado com insetos. Eu acho que a Syngenta também tem as melhores soluções hoje no mercado para combater esse problema de cigarrinha. Então, nos chame. Estamos aqui à disposição, né, todo o time comercial, todos os nossos representantes, para que possa, em conjunto, tomar as melhores decisões e que possa, né, preservar o potencial produtivo que os geneticistas tanto trabalharam para produzir uma semente com alto poder de produtividade e, às vezes, né, por detalhe, a gente está deixando de aproveitar todo esse potencial, né? Maravilha, Giba. E, Giba, bem nessa linha, nós temos uma iniciativa colaborativa entre pesquisadores, que deve você ver se eu lembro de todos, que se alguém faltar, por favor, me fale, né? Mas é eu, o Maurício Pazini, né? Ele é o arquiteto da matriz aí, né? O Elmar Flores da Fisiologia, o Mauro Rizardi, o Anderson Nunes de Plantas Daninhas, o Sérgio Mazara das Biológicos, a Carol Goulart de Tratamento de Sementes, o Felipe Moura da Tecnologia de Aplicação. Então, estamos num grupo de pesquisadores. Já temos uma comunidade no Telegram, é grátis, agricultor é de graça, tá lá, só tem dicas, tem cenário, para você justamente, Giba, ficar atualizado e saber o que fazer para se salvar na sua lavoura. O meu Instagram lá, @NavariniLucas, eu tô me esforçando muito para todo dia largar um videozinho bem simples, bem curto, 1 minutinho, direto, assim, o cara cuida isso aqui, né? Eu sigo lá, sigo lá. No Telegram também. Até semana passada eu gravei um no milho ali, que o morango tava ruim de chuva, né? Tava um abacaxi, parecia uma lavoura de abacaxi, mas gravei dando uma dica pro cara, ó, tá seco, tá ruim, faz isso, faz aquilo, não abandona, cuida, né? Então ele está tentando, Giba, cortar a linha e trazer a informação direto para o usuário lá para tentar melhorar um pouco o nosso cenário de recomendação técnica, extensão. E o projeto todo envolve até um aplicativo, que vai ter esses vídeos aí. Então, para o cara acompanhar, se inteirar, que eu acho que é o que mais precisa, o cara tá ligado, porque as coisas mudam rápido, cada safra é muito diferente, né? E os desafios são cada vez maiores. Então, o nosso intuito é tentar, como propósito, ajudar o agro, porque a gente depende do agro, né? Todos nós. Né? É isso aí, informação de qualidade e de graça, né? Tem de aproveitar, né? E agora é para anotar, hein, turma? Vamos resumir aqui. Navarino, se você puder dar 5 dicas para a turma anotar aí do que fazer para manejar essas doenças, o que você poderia falar para eles? Acho que as principais dicas que a gente pode elencar, exatamente nessa ordem aí que está na tela, né? Primeiro ponto, acho que é fundamental para falar em manejo de doenças hoje. Precisamos começar mais cedo no milho. O milho precisa ter folha e outra, ter colmo sadio para entregar resultado. Para isso, eu diria no V4,
uma boa mistura de strobe mix. O que é uma boa mistura de strobe mix? Que o triazol dela já seja um cara para mancha. Né? Vamos parar de usar o triazol para ferrugem, outras coisas, ou sem triazol, né? E principalmente a associação com o protetor. Acho que esse é um ponto chave. Vai usar um strobe mix? Traz o protetor ali, é barato, e o que ele traz de resultado para ti nem se compara ao quanto que você vai ter que investir daquilo ali, né? É fundamental. Segunda dica muito importante aí para melhorar o controle de manchas é a gente adotar as tecnologias que estão aí, né? Então, especialmente carboxamida. Aqui com a Syngenta vamos citar que, de fato, o Miravis Duo hoje, se não é o melhor, é um dos melhores produtos em termos de controle de manchas. Porque a gente vê uma segmentação, a gente vê que algumas moléculas do mercado, elas são boas em HT, não são um pouco fracas em cercóspora. A maioria é boa em HT e cercóspora e deixa a desejar um pouco em mancha branca, em condições de alta pressão. A gente vê isso aonde? Onde tem muita pressão de determinada doença. Agora, o Miravis Duo, realmente, com a carboxamida do Depidin, a grande satisfação que a gente tem de observar nos experimentos é que ele pega muito bem todas, né? Então, bipolares, mancha branca, túrcico e cercóspora, eu acho que ele acaba sendo um produto muito completo. Então, o produtor, pelo menos, experimentar. Eu diria assim, tá desconfiado aí, né? Quer manter a idoneidade? Experimenta, pelo menos, né? Dá uma tenteada, como a gente diz assim, né? Outro ponto. Mas se usar uma carboxamida pura, né? Carboxamida pura até tem carboxamida associada à estrubirulina, mas o triazol, apesar de não ser o carro-chefe, ele ainda é fundamental pela sinergia de controle, né? Tu vai ter a carboxamida que tem ação na superfície, residual, né? Controle e proteção por longo tempo, mas tem que ter o cara para curar. Porque você não tem uma lavoura comercial, como saber se você já tem ou não tem infecção, né? Claro. Então, a mistura adequada, essa seria a nossa terceira dica aí, né? E a quarta dica, nessa interação das bacterioses, acho que vem de encontro aquela minha fechamento ali, aquele frase final, né? Ela vai envolver tanto um manejo mais antecipado de doenças, para que aquele fungo não faça furo na folha e leve a bactéria para dentro, como em especial os insetos vetores, que eles são vetores de virose e molicutes, mas eles são abridores de porta para doenças. Se a bactéria tinha só um estômago para entrar, imagina se ela tem uma população grande de pulgão e cigarrinho ali. Tipo, 10 cigarrinhos por folha. É 10 furinhos por folha. Aí dá uma invernada de uma semana, você não tem como calcular isso. Você fez o que pôde para cigarrinha, né? Aí a partir do V10 você para. Aí bem no V10 em diante fica 10 dias chovendo, nublado. Aí a bacteriose te pega. Então nós vivemos um cenário que a gente produz mais, a gente tem mais rentabilidade, mas é bem aquele, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então a proteção tem que ser mais completa, mais estruturada, né? E eu acho que principalmente fechando com essa dica aí, né? Vamos parar de usar coisa velha, né? Gosto da ideia. O agricultor tem aquela saveirinha velha, aquela pampa velha, né? Então sabe que ela incomoda às vezes, né? Então é isso aí, você vai usar uma coisa velha no milho vai incomodar. Então usa coisa nova que não incomoda. É isso aí. Maravilha, professor. Muito obrigada. Amém. E para eu poder finalizar aqui, falar um pouco então, né, do nosso posicionamento. Hoje, então, queria trazer um pouco do que o Giba falou. A gente realmente tem as melhores ferramentas, tanto no mercado de strobe mix, porque a gente tem hoje o Priori Top, que é a base do difenoconazol, mas a nossa estrela, né, que é realmente o grande diferencial, e aí fica o nosso convite mesmo para o agricultor. Para quem está assistindo, conheçam essa ferramenta, é visível no campo e a gente vai começar a trocar essas tecnologias e é mostrando para o agricultor isso no campo. Conectando um pouco o que o Navarini trouxe, começar as aplicações no cedo. Então hoje a gente traz o conceito da aplicação V0 da soja para trazer essa aplicação a partir de V4 aqui com o Scoreflex. Então muito importante começar mais cedo porque a dinâmica das doenças ela está mudando. E não menos importante aí o Miravis Duo, que é a base dessa nova molécula, junto com o difenoconazol, em 2 aplicações, né? Claro que a gente tem a possibilidade de fazer uma aplicação, mas as 2 é onde a gente tem os melhores benefícios. E aí na dosagem de 600 ml por hectare, ponto importante, sempre adicionando aí o uso de óleo. Bom, eu acho que é lógico que o manejo, né, da cultura do milho ele passa por muitos outros fatores, mas esse é um dos que está na mão do agricultor, né? Então, gostaria de finalizar o nosso podcast, agradecer de coração a presença de vocês. Acho que essas iniciativas realmente é para ajudar o agricultor no dia a dia, levar a informação de forma leve,
de forma fácil. E vocês contribuíram muito para isso. Então, agradecer Lucas e o Giba pela presença no nosso DTMcast. E encontramos vocês no próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Satisfação participar dessas iniciativas aí.